Oi, tudo bom com você? Hoje eu vim para dar sequência naqueles vídeos que nós estamos gravando, né, a respeito do centro de comando. E hoje eu gostaria de finalizar, de concluir esse assunto, mas nós precisamos ainda explicar algumas coisinhas a respeito do último vídeo que nós gravamos. Nós estávamos falando do lobo frontal como centro de comando, de como ele trabalha com satisfação a curto ou a longo prazo, como isso acontece. E hoje eu gostaria de trazer aqui uma ilustração para expandir um pouco mais este assunto, para que nós possamos entender melhor o que é que se passa, como é que o cérebro realmente vai conseguir determinar esse destino da nossa existência, assim, com sucesso, né? Então, veja, vamos supor uma ilustração de um rapaz que olha para uma moça, né, que se aproxima, uma moça bonita, atraente, e ele começa agora a formular pensamentos a respeito da moça. Pelo fato de que todos os cérebros têm na base do cérebro, uma glândula chamada amígdala, tá? Não é essa amígdala que a gente tem aqui, é uma glândula que tem dentro do cérebro, que ela é responsável de formação de substâncias que dão prazer, como dopamina, por exemplo. E isto começa a secretar aquela dopamina. Esse rapaz pode, nesse momento, começar a ter desejos, né, com aquela moça e começar a pensar em se aproximar, em dar um de Dom Juan, em explorar as satisfações temporárias com essa moça. Mas, por outro lado, quem sabe ele tenha um outro pensamento. Quem sabe que nesse lobo frontal, onde vai determinar o que ele vai escolher nesse dia, está o quê? Um outro pensamento. Quem sabe ele tenha uma irmã que ele ame, que ele valorize. Quem sabe ele aprendeu a amar diferente, ele sabe amar, ele valoriza a pessoa, ele se aproxima com propósitos mais nobres, né? E ele pode, de repente, todo esse pensamento que estava vindo, aflorando, né? Não dar sequência, porque o cérebro dele, nessa sentinela que é o lobo frontal, determina agora que isso nunca vai acontecer, que aquela moça tem o seu valor, que ele não pode simplesmente utilizar-se dessa moça para um prazer pessoal dele. Então ele resolve se aproximar, né? Sim, mas para, quem sabe, chamar ela para um encontro, valoriza esse encontro, né? E começa uma conversa com ela e dali surge uma amizade, explora-se a amizade, e, enfim. E é uma oportunidade de um relacionamento que, quem sabe, para o futuro, e na mente dele começa a vir outros pensamentos de responsabilidade, de união, de casamento. Veja como são os processos mentais que a gente formula. Dependendo de como a gente vem interagindo todos os dias, de como a gente relaciona-se com as pessoas ou como a gente faz as coisas, aquilo se repete. E nós somos exatamente isso, nós não somos aquilo que acontece ocasionalmente. Uma pessoa que está acostumada a explorar as pessoas desse modo, não é de uma hora para outra que ele vai ficar uma pessoa nobre, uma pessoa maravilhosa. William James, um psicólogo renomado, ele fala uma frase que diz o seguinte: se a juventude de hoje pudesse ver como eles são um feixe de hábitos e como isso vai determinar o destino deles, e como eles deveriam tomar atitudes e formar hábitos, né? Assim, pensando na satisfação de longo prazo, hoje eles seriam realmente mais felizes, eles teriam a satisfação maior. Você sabia que quando a gente quer satisfazer
sempre aquela satisfação de curto prazo, tudo que vejo logo quero, sabe? Essa coisa de é só hoje, eu quero isso agora. A gente acaba tendo no nosso ser uma insatisfação, porque as permissões várias que a gente se autoriza, né? E que acaba atrapalhando, né, a nossa formação. Isso acaba, no decorrer do tempo, trazendo uma insatisfação. Nós somos feitos da necessidade de regras. Nós precisamos das rotinas com regras. Quando nós somos sem regra, sabe, eu acordo a qualquer hora, eu faço o que eu quiser, isso traz uma certa insatisfação na vida. Ellen White, uma escritora cristã, ela diz o seguinte: nós seremos para o tempo e a eternidade o que os nossos hábitos nos fizeram. Veja como isso é forte, como isso é tremendo. Quer dizer que aquilo que nós escolhemos dia a dia, aquilo que a gente escolhe agora e vamos repetindo amanhã, depois de amanhã, isso vai ser o quê? Que vai determinar nosso futuro, nossa eternidade, nosso destino. Então, nós viemos refletindo sobre se é possível nós deixarmos os velhos hábitos e sermos uma nova pessoa. Nós fizemos essa pergunta em outra ocasião. E hoje nós vamos concluir esse assunto. Nós dissemos que sim, que era sim possível. E realmente, nós vimos como que o nosso cérebro trabalha, como acontecem as coisas na anatomia, microanatomia, nas químicas cerebrais. E de fato, quando nós, por uma decisão, por uma formulação de um pensamento, de uma vontade de mudança, e nós começamos agora a trabalhar os nossos hábitos, mudando aquilo que nós fazíamos, que nós não queremos mais fazer. Isso vai acontecer dentro do nosso cérebro, em que aquele caminho neural que era formado, agora passa a ser freado. Existe uma substância, chama gama-aminobutílico, uma substância que freia aquele caminho, e aí nós passamos agora a ter outras substâncias, outros caminhos que são formados. E aí isso microscopicamente, isso a nível de química cerebral vai acontecendo. Mas a nossa vida vai sendo mudada, e aquilo que tinha muito significado, que a gente gostava demais, agora a gente não tem mais aquele prazer, parece que aquilo deixou de ter todo aquele significado. Você e eu podemos decidir o que nós queremos. Nós temos duas opções. Podemos seguir o caminho, né? Como a gente vem fazendo. Nós podemos fazer igual e seguir, sabe aquele velho ditado, aquela musiquinha popular que fala: vida leva eu, deixa a vida me levar. Essa é uma das possibilidades. Mas se nós quisermos mudar, isso é possível, não é? Nós temos aí um animalzinho que não mora aqui no Brasil, mas tem no exterior, o nome dele é lemingue, e ele tem um estilo de ser que tem um determinado momento do ano que tem um líder deles que vai e se atira no mar. E todos os outros vão e se atiram também. E se suicidam. Veja que a nossa cultura tem muitas coisas que acontecem que as pessoas vão seguindo, um seguindo o outro, né? Dentro da indústria, por exemplo, nós vemos no mercado artigos de diversos estilos e modelos tão danosos à saúde, mas se todo mundo vai lá e compra, todo mundo está tomando, todo mundo está usando, e muitas vezes a gente segue aquilo, igualzinho. E a gente vê que todo mundo está com doenças crônico-degenerativas, problemas, e vai aumentando diabetes, hipertensão, hipercolesterol, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo. E a gente pensa que é normal, mas isso não é normal.
A gente tem essa possibilidade de decidir por mudar essa realidade. É uma revolução neurológica, é um eu diferente. Foi isso que nós propomos nesses encontros que nós estamos fazendo de saúde. Veja que a ideia é a gente ir ouvindo essas coisas, pensando nessas coisas, como a gente vai fazer? Isso a gente vai, no decorrer dos nossos encontros, falar de várias coisas dentro da área de saúde, que se a gente muda uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, a gente vai ver como a nossa saúde vai ser diferente. E isso é no dia a dia. Assim como dia a dia a gente foi formulando aqueles hábitos que nos atrapalham a nossa saúde, que compromete a nossa vida, agora para sair disso também é algo paulatino, dia a dia, no transcorrer de um tempo. Há um pensamento da Bíblia, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este século, não vos conformes com esse mundo, com essas formas de ser que é proposto pela maioria, mas renovai-vos, mudai a sua mente e sabei qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você sabe, nós já falamos, Deus ama muito você. Ele tem propostas muito melhores para a nossa vida. Veja que a natureza ela é riquíssima de coisas para fazer bem para a gente. Por que a gente escolhe aquilo que não é bom? Que equívoco é esse? Por que a gente se envolve com aquilo que não é bom? Pense nisso. Veja como que Deus, ele tem a proposta melhor para cada um de nós. E por que a gente vai escolhendo aquilo que não é bom? Pense em tantas coisas que o ser humano se envolve, que é prejudicial, e fala daquilo como se fosse a coisa mais legal que existe. Veja, que coisa estranha, por que a gente faz isso? Quando o apóstolo Paulo falou a respeito desse texto da Bíblia que nós mencionamos, veja que parece a transformação de uma borboleta. A borboleta, antes dela virar aquela coisa linda que é, toda colorida, livre, com asas para voar, ela é uma coisa chamada, ela é uma lagarta. A lagarta, antes dela virar borboleta, ela fica dentro de uma casquinha chamada crisálida. E essa crisálida, ela pode se assemelhar, a gente pode dizer assim, como se fosse um caixão, como se fosse uma morte. Vai morrer para ser lagarta e vai virar uma linda borboleta. Deste exemplo, nós temos a nossa vida. Às vezes é preciso que a gente morra para aquelas velhas coisas. Coisas que não têm nenhuma contribuição para nada para a gente. Coisas que estão nos arrastando para caminhos terríveis, que amanhã ou depois a gente vai se ver numa situação sem retorno. Pense bem como as pessoas acreditam que haverá sempre um médico, um sistema de saúde, alguém que vai dar conta da saúde deles. Mas no dia a dia, eles fazem as coisas como se sempre alguém vai ter que dar conta. Então eles comem o que eles querem, coisas que fazem mal, têm hábitos totalmente bagunçados, mas eles acreditam que alguém vai dar conta disso. Quando na realidade a gente percebe que isso não existe. Veja essa realidade da pandemia do coronavírus. O que está acontecendo? Um monte de pessoas aí que acabam hospitalizadas e não dão conta. Por quê? Porque o organismo delas não tem resistência. O sistema imunológico delas está fragilizado, porque elas vinham tomando atitudes das piores possíveis. Veja, isso não é regra, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes. Claro que tem as pessoas que fatalmente vão adquirir e vão, por uma questão que nós desconhecemos, ter uma fatalidade, um problema maior. Mas a maioria das pessoas que estão realmente tendo problemas sem retorno são as pessoas que estão com o sistema imunológico já comprometido.
E isto por quê? Por que essas pessoas estão assim? Por causa daquelas experiências dia a dia, pelo hábito, por aquilo que repetia todos os dias daquele jeito, daquela maneira. Então, hoje, meus queridos, a proposta é: você pode mudar. O cérebro ele trabalha dessa maneira. Ele vai frear os velhos hábitos, mas tem que ter uma decisão. Essa decisão vai começar aí na sua mente. Hoje a proposta é essa. Decida que você quer mudar. Não quer dizer que você de hoje para amanhã vai ser uma pessoa mudada, mas no transcorrer desses encontros, você vai ter a oportunidade de estar ouvindo cada dia sobre um tópico da saúde, uma situação que é interessante que mude. E cada coisinha que você vai mudando vai contribuir no decorrer de alguns dias para que depois você olhe para trás e fala: "Nossa, como eu estou melhor! Eu vinha fazendo daquela maneira, agora estou fazendo assim. Olha como eu estou bem, como minha saúde mudou." Você se lembra quando nós falamos daqueles botões que facilitam os nossos hábitos? Esses botões, quando a gente decide que a gente vai mudar alguma realidade, algum costume, eles vão, como mini baterias, perdendo a sua potencialidade. Novos botões vão surgindo, novas realidades, novos gostos. Aquilo que para a gente era gostoso agora não é aquilo, agora são outras coisas. E assim a gente vai mudando. Sabe de uma coisa? Nós fizemos o que fizemos porque aquilo foi o que, quem sabe, as pessoas que nos influenciaram na época, por alguma causa, nos trouxeram como uma coisa legal. Muitas vezes nós temos equívocos do que é legal e do que não é legal. Olha um exemplo. Hoje nós já sabemos e a mídia já fala a respeito e até deixa de fazer propaganda sobre o cigarro, por exemplo. Veja que quando essas pessoas que começaram a fumar, elas começaram, geralmente começa na adolescência. E por quê? Porque eles buscam um grupo de pessoas. Quando nós buscamos algo e nós inserimos algo na nossa vida, geralmente é porque a gente está buscando amar e sermos amados. Esse é o contexto de modo geral. Quando nós aprendemos que algo é gostoso, por exemplo, o doce, por que aquilo é tão significativo como tem pessoas que amam doce? Porque está relacionado a uma parte emocional muito grande. Desde a infância, nós fazemos festinhas e aí todo mundo se reúne e cantam para aquela pessoa um parabéns. E está ali um bolo cheio de açúcar. Aquilo tem um significado muito mais emocional do que necessariamente do próprio doce. É claro que no decorrer do uso daquilo, a pessoa passa a ter uma certa dependência daquilo. Então, são substâncias que vão trazendo uma certa dependência, como se fosse um vício, digamos assim. Mas o significado maior disso está no relacionamento. Do mesmo modo, hoje tem jovens que se reúnem para fazer rodinhas de uso de narguile. O que eles estão buscando não é o narguile, porque aquilo é o quê? Muitas substâncias venenosas, né? Hoje nós sabemos que o tabaco ele vem acompanhado de 7.520 substâncias venenosas. Mas o significado maior daquilo está no convívio com os colegas. Para sermos aceitos, para sermos amados, muitas vezes a gente insere determinadas coisas. E as histórias do uso de drogas e outras substâncias está muito relacionado a isso. Então, perceba como que é que a gente começa determinada coisa na vida. Perceba como nós realmente queremos ser amados. Para isso que nós estamos aqui. E Deus, agora finalizando, Ele tem coisas incríveis para nós. Incríveis. O amor, ele vem de Deus. Os equívocos que nos puxam para essas outras realidades, você sabe de onde veio?
Você já ouviu falar? A Bíblia fala de um ser inimigo de Deus, que está fazendo com que o ser humano vá, sabe, como uma avalanche lá para baixo, que caia numa sarjeta, que seja uma pessoa dependente, que seja uma pessoa presa com uma realidade que não é bom para ele. E Deus está hoje fazendo esse convite para nós. Ele está nos chamando. E nesses encontros de saúde, nós vamos falar de saúde, mas a saúde é esse misto de coisas em que a parte espiritual vai nos alertar para o porquê que nós fazemos muitas coisas, das quais escolhemos fazer. Hoje fica o desafio. Se você quer mudar a sua vida por completo, essa sigla que tem um desses slides que você viu aí, que tem uma sigla, né? Que é WIN, W-I-N. É uma sigla que quer dizer mude integralmente a sua vida. Se você quer mudar, se você quer ser outra pessoa, se você quer um vislumbre melhor para o seu futuro, então aceite essa proposta. Nós vamos, no transcorrer desses encontros, falarmos de saúde. Se você quer mudar, você vai mudando. Você vai modificando uma coisinha por vez. E você vai ver daqui a algum tempo como os seus botões neuronais e os seus feixes neurológicos, os seus caminhos neurológicos foram modificados. Como as suas aspirações, as suas vontades, elas vão ser mudadas. E como você vai encontrar realmente satisfação. Você já viu que às vezes as pessoas elas buscam pela ansiedade da vida preencher os vazios? Às vezes elas comem sem parar, às vezes elas buscam alguma substância que traz dependência e aquilo, elas ficam usando aquilo como se aquilo fosse aliviar a dor. E não é isso. Deus tem algo muito melhor para você. E finalizando, tem uma história bem simples de uma águiazinha, que ela era uma filhotezinha e ela apareceu lá na fazenda e o fazendeiro pegou a águiazinha e colocou no galinheiro para viver como galinha. Essa águiazinha, ela ficou ali como se ela fosse uma galinha, ciscando aqui, ciscando ali, até que ela foi crescendo. E um dia vieram algumas águias. E as águias voavam alto, e guinavam e faziam seus barulhos lindos no céu. Aquela águia parou, observou tudo aquilo e, como alguém que pensa, ela decidiu que ela ia tentar um voo como aquele. E ela descobriu que ela vinha vivendo uma vida de galinha, mas ela não era uma galinha, ela era uma águia. E assim, eu e você, nós não somos seres limitados como galinha. Nós podemos voar livres de tudo aquilo que está nos prejudicando. Que você possa tomar essa decisão hoje, porque você é capaz. Todos nós, seres humanos, fomos dotados desse lobo frontal, que é aquele capacitador de decisões acertadas. Nenhuma decisão nossa é feita sem que ele finalize aquela decisão e que você possa então utilizar-se desse lobo frontal. Nenhum outro ser tem essa capacidade, somente o ser humano. Então fica esse desafio para você e que Deus te ilumine. Você comece a falar com Deus. Peça a Ele vai te ajudar. Fale sempre com Ele, Senhor, eu desejo essa mudança. E assim você vai conseguir essa vitória. Que Deus te abençoe, eu vou estar orando por você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.